tudo bem? Bom, esse aqui é mais um curso, mais um treinamento do Hub, Gestão e Serviços para o Varejo. Bom, eu sou Márcio Goulart, pai, marido, motoqueiro, ciclista, 56 anos, há 30 anos no mercado de tecnologia, o proprietário de 2 padarias, 2 supermercados, um restaurante, programador, fundador de 2 empresas de tecnologia, gestor de equipe, criador do primeiro sistema específico para a planificação brasileira, Empretec Sebrae, diretor do Granada Yacht Clube, consultor em gestão de varejo, autor do livro Gestão em Pequenas Empresas, autor do blog marciogoulart.com.br e criador do Projeto Hub. Ou sejam quietos, apenas uma apresentação para vocês entenderem o que eu trago de experiência para vocês. Bom, esse é um livro que eu publiquei há alguns anos que trata de alguns insights sobre gestão em pequenas empresas. No final, eu vou deixar o link aqui para você poder adquirir o livro. Bem-vindo a mais um curso do Hub. O Hub é um projeto que tem como propósito entregar cursos, treinamentos e outras formas de capacitação para aqueles que trafegam pelo setor de varejo de alimentos. Então vamos lá. Gestão do tempo. Tempo é o bem mais precioso que temos. Por quê? Porque o tempo não se recupera. Tempo perdido é perdido. Tempo não se recupera. Por isso, é muito importante você gerir bem o seu tempo, como você não gastar, não desperdiçar o tempo alheio, porque o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Está faltando tempo para você fazer suas tarefas? Está faltando tempo para você planejar? Pois é, muitas vezes não temos tempo para concluir as nossas tarefas. Será por quê? Porque não conseguimos organizar melhor o nosso tempo, não conseguimos definir a nossa gestão de tempo? Consegue definir o que é urgente, o que é importante na sua lista de tarefas? Todos nós temos algumas obrigações a fazer, temos algumas tarefas a fazer, tá certo? Temos alguns objetivos a cumprir. E uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, definir, é aquilo que é urgente, aquilo que é importante. O que vem urgente, o que é importante, vem à frente de outras tarefas, de outros objetivos, de outras obrigações. Então, você consegue definir aquilo que é urgente, aquilo que é importante? Saiba que tempo é uma questão de prioridade, ou seja, e se é prioridade, quer dizer que é primeiro. Então, não existem prioridades. Prioridade é uma, é o primeiro. Mas, claro, a gente pode e deve listar nossas tarefas e encontrar a prioridade na nossa lista de tarefas. Então, lembra, prioridade é o que vem primeiro na sua lista. Então, existe uma prioridade, existe uma lista de tarefas por ordem de importância. Vale lembrar que todas as pessoas só têm 24 horas. Isso é igual para todo mundo. Então, de nada adianta você dizer que você não tem tempo. Tá? Você. Não, isso não é questão de terceiros, isso não é do mundo, isso não é da vida, isso é você. Você que não consegue ter o tempo, você que não consegue gerir o seu tempo. Então, talvez você não consiga identificar qual é a sua prioridade, você não consiga identificar o que é importante, o que é urgente. Esse é o primeiro passo para a gente entender que é possível fazer a gestão de tempo de uma forma mais qualificada. Mas é importante saber, isto é você que tem que resolver, você que tem que decidir, você que tem que fazer as suas escolhas. 24 horas é igual para todo mundo. Organizar o tempo é fundamental. Cada um usa um método. Pode ser que você use uma agenda eletrônica, pode ser que você use uma agenda de papel, pode ser que você use o computador, pode ser que você tenha uma secretária que te auxilie, pode ser que você anote no caderno da escola, no celular, ou até na memória, se a sua memória é muito boa para guardar todos os compromissos, todas as tarefas. Não importa, desde que o seu método entregue o resultado que você precisa. Então, se você está usando qualquer um desses métodos e a sua gestão de tempo ainda não está legal, ainda está faltando tempo para você fazer todas as suas tarefas, para você cumprir a sua lista, para você entregar a sua prioridade, então muda o método. É sinal que esse método não está funcionando para você. Ele pode ser confortável, mas ele não está entregando o resultado que você precisa. O que não pode é não ter método nenhum. Então, o primeiro passo para não ter tempo é não ter método. O segundo passo é ter um método que não funciona. Então, escolha um método que funcione para você. Se o que você está usando agora não funciona, troca de método.
Se você tem um método para administrar seu tempo, mesmo assim tem chegado atrasado em seus compromissos, não tem entregue todas as obrigações ou tem deixado muitas coisas para fazer, cuidado, o seu método pode ser excelente, mas não está funcionando para você. Por isso, mude imediatamente. É o que eu falei. O método ele pode ser bom, mas não está adequado a você. Então, cada um tem o seu método. Eu, por exemplo, não uso agenda de papel há muitas décadas. Eu só uso o computador ou o celular, tá certo? Uso a agenda do Google, uso uma lista de tarefas que eu coloco na nuvem, eu posso acessar de qualquer lugar. Uso um grupo do WhatsApp, onde eu tenho tarefas rápidas, imediatas, quando eu estou na rua, por exemplo. Então, cada um usa um método diferente. Para mim, funciona. Eu sei que quando eu tenho o meu planejamento de trabalho, ele está num documento na nuvem. Eu sei que os meus compromissos estão na agenda do Google. Eu sei que as minhas tarefas rápidas estão no meu celular. Isso, para mim, funciona muito bem. Você conhece a matriz de Eisenhower? A matriz Eisenhower é uma ferramenta para organizar tarefas de acordo com a sua prioridade, facilitando a tomada de decisão sobre o que e quando fazer. Olha só, essa ferramenta, a matriz de Eisenhower, que eu revisitei agora recentemente através de um post que eu vi de um amigo, né, me lembrou dessa matriz de Eisenhower. O interessante é que ela te fala o que você tem que fazer e que a ordem que você tem que fazer. Isso é muito interessante. É como se você tivesse uma secretária falando, olha, faz isso primeiro e deixa isso aqui para depois, tá certo? Isso aqui você não faz, isso aqui você delega. Vocês vão ver que é uma ferramenta muito interessante. Bom, mas antes a gente tem que entender o que é urgente e o que é importante. Isso é fundamental, foi a primeira coisa que eu falei, né? Antes de definir a nossa prioridade, entender aquilo que é urgente e o que é importante. Urgentes são coisas que precisam de atenção imediata, pois provocam consequências imediatas, normalmente consequências ruins, se não forem feitas. Importantes são coisas que têm grande peso na capacidade de atingir nossos objetivos, ou seja, que vai influenciar muito os nossos resultados. Vamos lá, vamos dar um exemplo, usando o tema lucratividade do seu negócio. Urgente, corrija os preços de venda dos produtos que estão com custo acima do preço de venda, ou que estão com markups abaixo do planejado. Então, isso é urgente, faça agora. Importante, crie uma estratégia de precificação para todo o mix de produtos, de forma que possa melhorar a proporção da sua curva BC. Bom, isso aqui entra no seu planejamento, é importante, precisa ser feito, mas pode ser feito com um tempo um pouco maior. Urgente, faz agora. Importante, faça, porque isso vai impactar positivamente no seu resultado. Entendeu? O exemplo do urgente e do importante. Então, agora você já pode começar a classificar as suas tarefas em urgentes e importantes. Então, vamos montar a nossa matriz de Eisenhower. Em um quadrante, no quadrado superior esquerdo, escrevo o que é urgente e importante. No quadrado superior direito, escreva o não urgente e importante. No quadrado inferior esquerdo, escreva urgente e não importante. E no quadrado inferior direito, escreva não urgente e não importante. Ficou meio confuso? Lendo o texto assim pode parecer meio confuso, principalmente se você não consegue projetar a imagem na sua mente. Mas vamos agora à matriz montada, vai ver que vai ficar muito mais fácil. Então está aqui a matriz de Eisenhower. Do lado esquerdo, superior, urgente, importante. Do lado direito, superior, não urgente, mas importante. Do lado esquerdo, inferior, urgente e não importante. Do lado esquerdo, do direito, inferior, não urgente, não importante. Aquilo que é urgente e é importante, faça agora. Aquilo que é não urgente, mas é importante, agende e planeje com o tempo para executar. Aquilo que é urgente e não importante, delegue e cobre depois. Aquilo que é não urgente, não importante, faça quando tiver tempo sobrando ou simplesmente elimine. Viu? Agora a matriz ficou mais clara, né? Então basta você listar as suas tarefas dentro desses conceitos. Repetindo e reforçando, o que é urgente e importante, faça agora. O que é não urgente e importante, agende e planeja. Os dois exemplos que eu disse, urgente e importante, corrigir o preço dos produtos que estão, o preço de venda que está abaixo do preço de custo. Isso é urgente e importante, faça agora. O que é não urgente e importante, fazer um planejamento de precificação de produtos. Então, isso dá para você agendar e ir planejando, tá certo? O que é urgente e não importante, delegue. Tá?
Então, é algo que não precisa que seja feito por você. Você pode delegar e depois você cobra para ter certeza que foi feito. E o que é não urgente, não é importante, elimine, tire da sua lista. Ou então joga lá para fundinho, tá? Às vezes tem uma coisinha assim, um desejo, um sonho, tá? Beleza, você joga lá para o fundo. Mas normalmente o que não urgente, não é importante em relação às tarefas, elimine para você ganhar esse tempo, para você não desperdiçar esse tempo com coisas que não são urgentes e não são importantes. Agora, comece descrevendo suas atividades em função daquilo que, se não forem feitas, provocarão consequências ruins, e daquilo que, se feita, permitirão alcançar bons resultados. Olha o urgente e o importante trabalhando aí. Aquilo que é urgente, o que não é urgente, o que é importante, o que não é importante. Então, lista aí as suas tarefas, todas elas, tá certo? Se você quiser, você pode fazer uma lista pessoal e uma lista profissional, uma lista do trabalho, uma lista para casa, para a família, tá certo? Eu costumo até misturar as duas listas, tá certo? Tenho que a minha matriz identificando aquilo que eu tenho que fazer, não importa se é para o trabalho ou se é para a família, se é urgente ou se é importante, é para o trabalho ou para a família. Mas isso aí vai de cada um. Como disse o comandante Rolim, né, a melhor maneira de ganhar dinheiro é parar de perdê-lo. Não é isso? Muitas vezes, muitas pessoas acham que tem que ganhar meu dinheiro. Para de perder o dinheiro, né? Para de desperdiçar o seu dinheiro, que vai ser a melhor maneira, mais prática, mais fácil você ganhar dinheiro. De forma análoga, a melhor maneira de ganhar tempo é parando de desperdiçá-lo. Ou seja, se você tem uma lista de tarefas, você é uma atriz bem montada, você sabe o que você tem que fazer a cada momento que você tem que fazer. E se você faz organizadamente, você para de desperdiçar tempo. Se você para de desperdiçar tempo, vai sobrar mais tempo para você fazer tudo que você tem que fazer. A matriz funcionou corretamente, além de utilizar melhor o seu tempo, porque está organizado, porque você sabe o que é urgente, o que é importante, vai parar de apagar incêndios a toda hora, vai dominar o cenário e ter resposta para todos os questionamentos. E aí pensa bem, volta e meia você chega no trabalho, ou chega em casa e tem que fazer alguma coisa na correria, tem que pagar um incêndio, tem que resolver um problema que você nem lembrava dele mais. Isso é falta de organização de tempo, falta de gestão de tempo, falta de listar aquilo que é urgente, o que é importante, falta de definir qual que é a sua prioridade. Vai aprender a dizer não, isso é importantíssimo, fundamentalmente você saber dizer não para muitas coisas, certo? Vai aprender a delegar, você não pode abraçar tudo, então você tem equipe, você tem colegas de trabalho, você tem família, você tem filhos, então você tem que aprender a delegar e vai ser mais organizado, pontual e produtivo. O mesmo pode acontecer com a sua equipe, afinal, se você é gestor de uma equipe, você vai dar o exemplo e a sua equipe vai entender o exemplo e vai seguir esse exemplo. Então, vamos lá. Utiliza melhor o tempo, deixa de apagar incêndios, domina o cenário, aprende a dizer não, aprende a delegar, ser organizado, ser pontual, ser mais produtivo e ter uma equipe mais assertiva. Olha quanta coisa boa existe quando a gente organiza, a gente gere melhor o nosso tempo. A matriz de Eisenhower é um modelo de gestão de tempo que eu acho que é bastante válido. E vale a pena seguir o exemplo do Peter Drucker, né? Elimine os ladrões de tempo. O trabalho se expande para preencher o tempo permitido à sua execução. Olha só, o trabalho se expande para preencher o tempo permitido à sua execução, como já disse Peter Drucker. Ou seja, se você tem 1 hora para fazer a tarefa, você faz 1 hora. Se você tem 2, você acaba gastando 2. Se você tem 3, você acaba gastando 3 para aquelas pessoas que não sabem gerir o tempo, porque não são organizadas o suficiente, né? Observe que essas pessoas são aquelas que sempre chegam um pouquinho atrasados, sempre entregam o trabalho no último minuto, sempre entregam a tarefa um pouquinho atrasada, tá certo? Então, está sendo sempre cobrada. São aquelas pessoas que não sabem se organizar, não sabem gerir o seu tempo. Normalmente, se você perguntar para essas pessoas, elas falam que sabem. Não, meu tempo é organizado, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas ela está sempre chegando atrasada, está sempre entregando atrasada, ou seja, o resultado que ela entrega é ruim. Então, não adianta ela dizer que sabe gerir o tempo se o resultado que ela entrega é ruim. Se o resultado é ruim, o resultado está provando que ela não sabe organizar e gerir adequadamente o seu tempo. E só um esclarecimento, é importante dizer, né? A matriz de Eisenhower foi criada por Stephen Covey.
Stephen Covey é um mestre da administração, que se baseou nas ideias do famoso general e ex-presidente americano Dwight Eisenhower, que era conhecido e estudado por ser um homem com uma produtividade impressionante, ou seja, ele era organizado por si próprio, ele mesmo na sua mente criou um método para poder se organizar, para poder definir o que é urgente, o que é importante, qual que é a prioridade. E ele foi um general americano e foi um presidente dos Estados Unidos. O Stephen Covey organizou isso e criou a matriz de Eisenhower. Tem uma outra frase do Peter Drucker, considerado o pai da administração e gestão moderna, que diz assim: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Olha só que interessante. Quantas vezes a gente ocupa o nosso tempo para fazer algo que não precisamos fazer? Desperdiçamos o tempo. É aquele quarto quadrante de coisas que a gente não são urgentes, não são importantes e a gente deve eliminar. E muitas vezes a gente gasta o nosso tempo, desperdiça o nosso tempo fazendo coisas que não deveriam ser feitas. E fazemos bem, mas elas não deveriam ser feitas. A frase que nos leva a outro conceito, de eficiência e de eficácia. Então, eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer o que tem que ser feito. Olha só, quando você junta esses dois conceitos, urgente e importante, com eficiência e eficácia, você consegue agora entender aquilo que você tem que fazer e a que hora que você tem que fazer, qual que é a sua prioridade e como é que você vai organizar a sua lista. Mas eficiência e eficácia vale depois a gente discutir num outro e-book. Eu vou encerrar aqui com uma frase do Rodrigo Patuzzo, diretor-presidente do grupo que opera a rede Shell Select no Brasil, com 119 lojas. Existe uma tendência de buscar por tempo. Por isso, as pessoas estão cada vez menos dispostas a pegar o carro, atravessar uma cidade para ir a um superatacarejo. Ele disse assim, o que ele quer dizer com isso? Que as pessoas estão cada vez mais necessitando de organizar, de gerir o seu tempo, para poder ter tempo de fazer coisas que dão mais prazer, mais satisfação. Então, pegar um carro, atravessar a cidade, ir até a padaria, até o supermercado, isso é desperdício de tempo. Por isso que as empresas hoje vendem tanto pelo e-commerce, vendem pelo app, e fazem as entregas na casa. Hoje as empresas estão cada vez se empenhando em entregar no menor tempo possível. Já existe uma coleção de empresas que garantem a entrega na hora seguinte, em 2 horas, no mesmo dia, né? Exatamente por quê? Para poupar o tempo do seu cliente, para poupar o tempo do seu consumidor, certo? Não desperdiçar o tempo que não é seu, o tempo alheio. Desperdiçar o seu tempo é um erro. Desperdiçar o tempo alheio é mais erro ainda, né? É um erro maior ainda. Pense bem, quanto de tempo você consome do seu cliente? Quanto de tempo você desperdiça do seu cliente? Coloque isso no seu negócio. Quanto de tempo seu cliente aguarda na fila da sua loja? Quanto tempo o seu cliente aguarda para ser atendido? Quanto tempo seu cliente demora para fazer uma compra no seu e-commerce, no seu WhatsApp? Quanto tempo seu cliente demora para fazer uma compra na sua loja? Então, não desperdice o tempo do seu cliente, afinal de contas, ele não é seu, então você não tem o direito de desperdiçar. Não deveria desperdiçar nem o seu, quanto mais do seu cliente. Quanto vale o seu tempo? Fica essa pergunta. Se você dá valor ao seu tempo, se você pode trocar o tempo que você gasta, que você usa fazendo algumas tarefas que são importantes, que são urgentes, tá certo? Mas que às vezes não são prazerosas, vale a pena você se reorganizar, ter uma gestão melhor de tempo, montar muito bem a sua matriz de Eisenhower para poder fazer aquelas tarefas urgentes e importantes com mais facilidade, com mais fluidez e utilizar o tempo em coisas mais prazerosas, como, por exemplo, para a sua família, para o esporte, para o lazer. Então, bora treinar a sua equipe e gerir melhor o seu tempo? Eu acho que vale a pena, é um bom investimento. E conhece o nosso projeto Hub, hubdeserviços.net.br. Para manter o nosso projeto, eu convido a contratar um certificado digital, adquirir meu livro, contratar uma palestra, um treinamento presencial. Assim eu poderia manter esse projeto em funcionamento. Avalie esse treinamento sobre gestão de tempo e me dê seu feedback. O Hub está aqui para transmitir conhecimento, capacitar e permitir que consiga colocar em prática o conhecimento adquirido de forma imediata e, por consequência, melhorar os resultados da sua equipe. Muito obrigado por estar aqui comigo. Aqui estão os meus contatos do LinkedIn, do e-mail, WhatsApp, telefone, Instagram. Faz um contato comigo. Se tiver alguma dúvida, manda para mim, eu te respondo pessoalmente.
grande abraço.